Estaremos lendo o livro do profeta Miqueias. No seu lamento, ele diz no capítulo 7, verso 1. Miqueias, capítulo 7, verso 1. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no dia da minha salvação. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O profeta Miqueias, assim como todos os outros profetas, tiveram uma palavra muito forte. Uma palavra que podemos dizer contundente. Embora Miqueias fosse um profeta em Judá, ele também trata de Samaria, que é a parte de Efraim, parte do norte, e também trata das nações de gentios. E ele faz uma reprovação de todas essas nações por causa de seus pecados. E ele vai advertir no seu livro sobre o iminente juízo e também sobre o cativeiro de Israel, tanto o cativeiro assírio como o cativeiro babilônico. E ele então tem essa palavra, porque Deus agora estava menos tolerante com relação à adoração que esses seus povos faziam, uma adoração dissimulada, ligada a um ritualismo. Estava o povo em pecados, e agora Deus faz um julgamento invocando os termos do juízo da aliança que ele tinha feito com Moisés. E ele queria que o povo voltasse ao arrependimento, para que o povo pudesse cumprir as alianças eternas,
fizesse com base no cumprimento da justiça. E ele fala então desta aliança, uma aliança com Deus, uma aliança que ele também teve com Abraão, que seria executada. E esses dias de Miqueias são dias que podemos comparar aos nossos dias. O Brasil está vivendo um período que podemos ver bem semelhante com a aproximação de uma eleição. Nós podemos ver que a nossa nação, ela tem um paralelismo igual a estas duas nações que o profeta Miqueias coloca no seu livro. Ele começa dizendo nesse capítulo 7, ai de mim. Então Miqueias lastima a corrupção da sociedade em que ele vive. Uma sociedade que estava num estado moral deplorável. Porque e ele faz uma comparação como as colheitas de frutas do verão. Isto é, pronto para perecer rapidamente. Um fruto que está maduro e logo vai ser desprezado. Ele se compara com os rabiscos da vidima. Só restam alguns. E eles não satisfazem. Não há cacho de uvas para comer. E também nem figos temporões que a minha boca, que a minha alma desejou. Ele já pereceu como um homem piedoso. Pereceu o benigno na terra. Não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Os príncipes e os juízes pedem suborno. Então nós vivemos em dias como esse. Poucos eram os piedosos. O amor à família havia quase que desaparecido. Os grandes recebem recompensa. E ele faz uma comparação interessante. O melhor deles é como um espinho. E quando ele fala isso, me lembro da parábola que Jotão pôde dizer nos seus dias posteriores a Gideão, aonde Jotão conta uma parábola por causa de seu meio-irmão chamado Abimeleque, e ele então fala sobre a parábola das árvores. As árvores boas não quiseram reinar sobre todas as árvores, então convidaram o espinheiro e disseram as árvores ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde.
e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Uma confiança nesta árvore, e ele mentiu, o espinheiro estava mentindo, porque espinheiro não tem folhas. Espinheiro é um arbusto. E assim também em nossos dias, as promessas que ouvimos, especialmente nesses dias, são promessas que nós sabemos que são inviáveis. E o espinheiro para que serve? Para produzir fogo, para queimar tudo. Então precisamos, nesses dias, tomar muito cuidado com a escolha que estaremos realizando no próximo domingo. E o profeta diz mais: o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Não há confiança mútua entre o marido e a esposa. E essa é a nossa sociedade. O filho despreza o pai. A filha se levanta contra a sua mãe. A nora se levanta contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, aqui encontramos essa palavra contundente do profeta Miqueias, um livro que seria hoje como um periódico que nós podemos comprar nas bancas de revistas, sobre os noticiários, e esse livro ele estaria atualizado, porque as palavras que encontramos aqui sobre o profeta Miqueias, falando sobre Israel e Judá, são muito atuais. No capítulo 6, ele apresenta uma demanda contra o povo de Israel. Ele vai chamar os montes, os outeiros, o povo, e ele vai dizer: ouvir agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, como se fossem testemunhas, a contenda do Senhor, e vós fortes, fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Prezado ouvinte, não pense que os olhos do Senhor estão fechados com relação à nossa nação. Uma nação tão privilegiada, uma nação continental, uma nação com um povo de várias culturas nas suas formações, uma nação tão rica, tão abençoada por Deus, um povo tão bom, um clima tão bom, mares, florestas, o pulmão verde desta terra está ali na imensidão da nossa Amazônia. Tantas riquezas nos rios,
em tantos lugares, mas nós vemos que esta nação tem se afastado de Deus. E o Senhor, Ele está com os seus olhos abertos. E o profeta então diz: ó povo meu, que te tenho feito? Em que te enfades? Testifica contra mim. Hoje, muitos estão enfadados de Deus. Já não têm o prazer, a alegria, como o salmista diz no Salmo 100. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor tem nos oferecido uma grande libertação, uma grande salvação. E o profeta pergunta: que te tenho feito de mal? Por que vocês estão fartos de mim? O que você tem para dizer contra Deus? É isso que o profeta está dizendo. E o profeta lembra o povo de Israel dos grandes livramentos que ele tinha feito. E ele diz: certamente te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Uma das coisas que a incredulidade promove no coração humano é a memória fraca, é o esquecimento. Quando nos enfraquecemos na fé, geralmente a nossa memória dos feitos, dos fatos que Deus fez na nossa vida são esquecidos. O povo tinha se esquecido desses grandes fatos, dessas grandes libertações que Deus tinha operado. E aqui o profeta fala também sobre Balaque. Lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão. Então Deus está trazendo à memória esses feitos, eventos. E aí ele fala a respeito de situações ritualistas que as pessoas, querendo agradar a Deus, faziam naqueles tempos. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei antes o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Então aqui nós vemos que eles traziam coisas que não agradavam ao Senhor, holocaustos, milhares de animais, 10.000 ribeiros de azeite, davam o seu próprio primogênito pela transgressão, e isso era algo abominável para Deus. Dar-lhe o fruto do ventre pelo pecado da alma, isso tudo não agradava a Deus. E assim também tem coisas que podemos hoje não agradar ao Senhor no nosso culto. E nós precisamos nos arrepender e oferecer um culto racional, uma mudança de vida. E o profeta fala isso no capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor
pede de ti. E aí ele vai enumerar 3 coisas que nós precisamos trazer à memória, principalmente nesses dias difíceis que estamos passando, quando o futuro de uma nação está para ser decretado. Precisamos lembrar dessas palavras. Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então são palavras bem atuais que nós precisamos observar nesse contexto da nação de Israel e de Judá, e que são bem apropriadas no contexto dos nossos dias. E diante deste quadro tão difícil que o profeta ele resume no seu livro, um retrato trágico de uma nação que se afastou de Deus, como a nação brasileira também tem se afastado de Deus. Nós só podemos recorrer a Deus. É o que ele vai dizer no verso 7 do capítulo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Em meio a essa devassidão moral que nós estamos enfrentando, uma sociedade moralmente enferma, nós devemos colocar a nossa fé em Deus, colocar a nossa fé nas suas promessas. O profeta sabia que Deus o sustentaria, que no tempo próprio de Deus, Deus iria executar o castigo contra a iniquidade. Deus faria a justiça prevalecer. No capítulo 7, verso 9 de Miqueias, ele diz: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. Então, hoje, prezado ouvinte, a palavra de Deus nos conclama, nos orienta, que nós precisamos viver em Cristo Jesus. Nós estamos nos últimos dias de uma era em que as pessoas estão totalmente afastadas de Deus, que os valores bíblicos estão sendo menosprezados. Mas a palavra de Deus nos orienta para transformarmos a nossa mente, para que não sejamos filhos das trevas, mas filhos da luz, filhos de Deus. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Uma responsabilidade que precisamos interceder pelo nosso país neste momento tão importante. E
mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E também, ainda que o mal aumente e a nossa sociedade esteja vivendo nessa devassidão, nós devemos oferecer esta grande salvação, interceder por essa sociedade, para que o Evangelho do Senhor, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, possa ser escutado por essa sociedade e, com certeza, Deus irá atuar nos corações. Mas temos a promessa que esperar no Senhor, esperar no Deus da minha salvação e saber que o meu Deus me ouvirá. Que Deus possa nos abençoar neste dia e que a nossa intercessão ela realmente vai ter um resultado nos lugares celestiais, para que esta nação brasileira, o Senhor atue poderosamente, fazendo justiça. Amém.